Pessoal, então boa noite. Hoje é a nossa primeira aula de aplicação de injetáveis. Vamos começar falando primeiramente sobre a legislação que envolve a aplicação de injetáveis em farmácia. São três leis mais importantes. É a Lei Federal número 5.991, a Resolução número 239 de 92 e a Resolução 328 de 99. A Lei 5.991, ela vai falar sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências. O que ela fala a respeito de injetáveis? Fica facultada à farmácia ou drogaria manter o serviço de atendimento ao público para aplicação de injeções, a cargo do técnico habilitado e observada a prescrição de receita. O que isso quer dizer? Quem faz a aplicação de injetáveis tem que ser o farmacêutico ou algum profissional que foi treinado por um farmacêutico e que tem o devido registro no estabelecimento sobre a habilitação de fazer tal procedimento. E tem que ter prescrição médica. Para efeito deste artigo, o estabelecimento deverá manter local privativo, equipamento e acessórios apropriados e cumprir os preceitos sanitários pertinentes. A Resolução 239, ela já vai falar mesmo sobre aplicação de injeção. As injeções realizadas nas farmácias ou drogarias só poderão ser ministradas pelo farmacêutico ou por profissional habilitado com autorização expressa do farmacêutico responsável preenchidas as exigências. Já a Resolução 328, que é a da Vigilância Sanitária, ela vai falar sobre os requisitos exigidos para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias. No artigo 5, que ela vai falar sobre a aplicação de injetáveis. Para a prestação de serviço de aplicação de injeção, a drogaria deve dispor do local separado, adequado e equipado para aplicação de injetáveis. E esse local tem que ser independente, onde não haja passagem de pessoas para outras áreas. Tem que ter instalações com condições higiênico-sanitárias, profissional, como eu já disse, legalmente habilitado, deve ter condições para descarte de pérfuros cortantes de forma adequada, para evitar riscos de acidente e contaminação. Todos os procedimentos referentes à aplicação de injetáveis devem ser realizados mediante rotinas pré-estabelecidas, bem como obedecer à prescrição médica. Vou passar para vocês agora um vídeo mais didático para vocês entenderem as leis e o que elas abordam mais claramente, tá? Olá, vamos começar o módulo 1 falando das regulamentações e habilitações necessárias para que o profissional faça a aplicação de injetáveis. Bom, o estabelecimento deve manter procedimentos operacionais escritos. Como fazer isso?
Então, são os procedimentos operacionais padrões da farmácia, uma pasta onde o farmacêutico coloca toda a descrição, desde a aquisição, armazenamento, conservação e dispensação dos produtos. Além disso, deve deixar bem claro quais são os procedimentos que ele faz na hora da aplicação. Assim, o destino dos produtos, a validade, tudo estará descrito no procedimento operacional padrão. Ainda segundo a RDC 328 de 99, todos os procedimentos referentes à aplicação de injetáveis devem ser realizados mediante rotinas pré-estabelecidas e somente obedecendo à prescrição médica. Todo farmacêutico, todo indivíduo que trabalha na farmácia deve saber que os medicamentos injetáveis só podem ser aplicados mediante a apresentação da receita, que deverá ser armazenada. E ainda devem existir procedimentos bem claros que definam qual será o destino dos materiais descartáveis, que garanta a sua utilização somente dentro do prazo de validade. Isso evitará multas e transtornos para o profissional farmacêutico. Com relação aos medicamentos, todos os medicamentos podem ser aplicados em farmácia? Não, só podem ser aplicados em farmácia aqueles medicamentos que não constam da lista de medicamentos injetáveis em hospitais. Onde eu encontro essa determinação? Na própria bula do medicamento, eu encontro, ou na caixinha do medicamento, venda exclusiva hospitalar. Os medicamentos que vierem escritos assim não podem ser aplicados em farmácia. Outra coisa, posso guardar medicação de multiuso em farmácia? Não. Assim que o cliente compra o medicamento, mesmo que ele seja multidoses, o cliente deve ficar com a caixa do medicamento. O farmacêutico deve fazer a anotação no verso da receita, que já aplicou uma ampola, e esperar que o paciente volte com a medicação. Não podemos guardar nenhum medicamento que o lacre ou a embalagem tenha sido violada. As prescrições não mudam só porque estamos tratando de injetáveis. A mesma regra que a vigilância determina para medicamentos em comprimido, cápsula, são as mesmas para as ampolas. Como que a gente identifica? Temos listas do tipo A, B, C e D. Todas elas, nessa coluna, têm a quantidade de ampolas permitida por paciente. É só manter o que a vigilância já determinava para os medicamentos, sem alteração para injetáveis. Bom, essas foram as regras determinadas pela vigilância sanitária. E essas regras não mudam de acordo com a profissão. Por exemplo, se você tem uma sala de aplicação, mas é enfermeiro, biomédico, tem que respeitar as determinações da vigilância sanitária. O farmacêutico, além de se preocupar com as determinações da vigilância sanitária, ainda precisa se preocupar com as determinações do Conselho Federal de Farmácia. 2 legislações foram escritas sobre o assunto. Uma é a Resolução 499, de 17 de dezembro de 2008, onde no artigo 1º o Conselho determina que somente um farmacêutico inscrito no Conselho poderá prestar serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. O que ele quis dizer com isso? Que somente o farmacêutico poderia habilitar outro profissional a fazer a aplicação. Então, cada farmacêutico pode habilitar até 3 profissionais da farmácia que tenham feito curso para poder aplicar. E esses nomes têm que estar visíveis aos pacientes que chegam até a sala de aplicação de injetáveis. Então, o artigo 1, os serviços farmacêuticos são os seguintes. Primeiro, elaborar perfil farmacoterapêutico do paciente, acompanhar e avaliar a terapêutica. Ainda, determinação quantitativa do teor de glicose, colesterol, mediante coleta de amostras, verificação de pressão arterial, verificação de temperatura corporal. E aqui o tema da aula, medicamentos injetáveis. Então, esses medicamentos injetáveis pertencem às atividades do farmacêutico. Bom, como que o Conselho determinou quais seriam as habilidades necessárias ao farmacêutico para aplicação de injetáveis? Ele fez a RDC 357 de 2001 e a RDC depois 499 de 2008. Nessa RDC 357 de 2001, indica a necessidade da presença ou supervisão do farmacêutico para aplicação de injetáveis em farmácias. E a 499 de 2008 faz com que todo farmacêutico para habilitação precisa ter um curso,
teórico-prático sobre a aplicação de injetáveis. Ainda, dentro da Resolução 499 de 2008, o artigo 21 diz que a aplicação de injetáveis em farmácias ou drogarias só poderá ser feita pelo farmacêutico ou por profissional habilitado. O que isso significa? Significa que o profissional pode ser habilitado fazendo o curso de aplicação de injetáveis ou habilitado pelo farmacêutico. Ainda no parágrafo único, é necessária a presença ou supervisão do farmacêutico para que se faça a aplicação de injetáveis. No artigo 22, ele ainda diz que só poderão ser aplicados medicamentos sem que haja nenhuma dúvida em relação à sua qualidade. O que isso significa? Que fica a critério do farmacêutico quando um cliente compra o medicamento em uma instituição e quer que aplique naquela farmácia. Ele pode recusar-se a aplicar. Ele não é obrigado a fazer essa aplicação. Ele pode determinar que somente fará a aplicação dos medicamentos comprados em seu estabelecimento. Ainda, caso o medicamento apresente características diferenciadas em sua cor, odor ou contenha corpos estranhos, não deve ser aplicado e deve sim referir à vigilância sanitária. Aqui a gente tem uma regra que vem da enfermagem. A gente diz, precipitou, turvou, mudou de cor, não aplica. Quer dizer, se mudar de cor e estiver escrito na bula, tudo bem. Mas precipitou, turvou, mudou de cor, mudou o aspecto do medicamento, é melhor não aplicar. Recolha aquele medicamento, leve até a vigilância para saber se já houve outros casos ou como fazer a notificação correta. Ainda da seção 5 da aplicação de medicamentos injetáveis. Só deverão ser administrados mediante prescrição de profissional habilitado. Já dissemos isso antes, em farmácia só podem ser aplicados medicamentos com prescrição médica. O farmacêutico deverá registrar em livro próprio as aplicações de medicamentos injetáveis realizadas. Aqui, justamente nessa palavra livro é que pode haver uma confusão. A vigilância sanitária determina que os estabelecimentos que fazem a aplicação de injetáveis utilizem uma forma de registro. O que ela quer dizer com isso? Esse registro pode ser feito no seu sistema. Se a farmácia já tem um sistema, você vai abrir uma aba injetáveis e colocar ali todos os critérios para a aplicação. O problema é que o conselho regulamenta como livro. Então, alguns fiscais chegam até a farmácia e perguntam, você tem livro de aplicação de injetáveis? Porque ele está se referindo às normas de conselho. Você tem uma forma de aplicação de injetáveis? Isso quer dizer o registro de injetáveis. Vale ao farmacêutico ir até a vigilância da sua cidade, até a Visa, e perguntar qual vai ser ou como vai ser a sua forma de registro. As duas formas são aceitas, desde que não haja mistura entre elas. Algumas receitas eu faço como registro, outras receitas e prescrições eu faço como livro. Você deve determinar qual a forma vai ser escolhida pela sua farmácia. Ainda na dúvida se o estratégia é a melhor opção? Então, com a palavra, o nosso aluno Will. Bom, se não for a questão de consultório farmacêutico, a gente termina as regras aqui. Porém, atualmente, o farmacêutico pode solicitar. Então, a gente vai parar por aqui porque a gente está falando só de farmácia. Então, continuando. Instalações físicas. Como que deve ser essa instalação física para que haja a aplicação de injetáveis no local? Elas devem possuir pisos, paredes e tetos lisos e impermeáveis, sem rachaduras e que sejam facilmente laváveis e sanitizáveis. Eles devem ser protegidos contra a entrada de insetos, e roedores. Deve ter acesso independente, ter instalações em condições higiênico-sanitárias satisfatórias e em bom estado de conservação.
profissional legalmente habilitado para a realização dos procedimentos, condições para descarte de pérfuro cortantes adequadas. Trouxe mais um vídeo para vocês ilustrando e mostrando como que deve ser essa sala de aplicação. Olá! Olá! Vamos iniciar agora, ainda dentro do módulo 1, a aula 2. A aula 2 vai falar especificamente sobre como a vigilância entende o local de aplicação de injetável, quais são as normas e quais são as necessidades. Lembrando que a RDC 328 ela é longa, mas ela tem especificidades. Então vamos falar especificamente agora sobre o local de aplicação. Então, a RDC 328 de 99, além das habilitações necessárias ao farmacêutico, ainda coloca quais são as necessidades do local. Então, a aplicação de injetáveis, ela é um dos serviços farmacêuticos e ela deve apresentar um local separado, adequado e equipado para aplicação de injetáveis, com acesso independente, de forma a não servir de passagem para outras áreas. Antigamente, as salas de aplicação não tinham regulamentações. Então, o que acontecia? Elas eram construídas atrás de gôndolas, em outros locais não apropriados. Hoje, esse local é bem delimitado e deve ter um acesso fácil, tanto em necessidade quanto em caso de emergência. Outro item importante são as instalações e condições higiênico-sanitárias satisfatórias para um bom estado de conservação. Aqui vamos abordar qual é a forma de limpeza da sala de aplicação de injetáveis. Essa é uma amostra de uma sala de aplicação ideal, de um local ideal de aplicação. Então, o que ele tem? Obrigatoriamente, um ponto de água, bem? Deve ter um armário, esse armário só pode conter os produtos da sala de aplicação, um suporte para papel toalha, não pode ter nenhum outro tipo de papel ou nenhum outro tipo de toalha pendurada. Aqui, o sabonete líquido, o recipiente de algodão com tampa e ele deve estar seco e de preferência ser transparente. O descarte de pérfuro cortante deve ser colocado na parede, lembrando que ele é feito de papel, então ele não deve ser colocado em cima da pia. As lixeiras, que são para lixo comum ou infecto contagioso. Lembrando que hoje as lixeiras elas devem ter a sua nominação aqui, elas devem estar identificadas corretamente. E a coisa mais importante, o pedal da lixeira deve estar funcionando. O acionamento deve ser pelo pedal e não manual. A maca é um item que não é necessário em todas as salas de aplicação. Ela é desejável, mas ela não é necessária. Já a cadeira é um item obrigatório, pois o aplicador deve fazer a aplicação sentado, principalmente na via glútea. Isso será demonstrado na parte prática. Então, esse é o modelo ideal de sala de aplicação. Lembrando ainda que ela deve ter uma ventilação própria. Aqui, algumas especificações sobre o local. Como nós dissemos, antigamente não tinha legislação nenhuma sobre o local de aplicação. Então, as farmácias foram construindo. Eu costumo brincar que iam fazendo puxadinhos. E aí, a sala de aplicação acabava ficando em qualquer lugar. Hoje, tem critérios definidos até quanto ao tamanho do pé direito. Ele deve ter uma altura de 2,5 metros. Deve ser um acabamento em revestimento de cerâmica e azulejo e permitir a limpeza segundo as exigências da Anvisa. Vale lembrar que alguns municípios têm critérios a mais. Importante que você vá até a sua vigilância para saber quais são esses critérios e como o fiscal entende essa legislação. Um aspecto importante que tem dado muita multa para as farmácias é como é feita a limpeza da sala de aplicação. Não pode um fiscal chegar e perguntar, como você faz a limpeza? E a pessoa responder, de qualquer jeito, ou passa um pano, não é isso.
A pessoa responsável pela limpeza da sala de aplicação deve responder sempre a mesma coisa. É o primeiro local que ela limpa, é o último local que ela limpa. Ou ela faz água e sabão e passa álcool 70, ou ela usa hipoclorito diluído em partes por milhão. Não é jogar o hipoclorito, a água sanitária, e passar um pano. Esse pano, esse álcool, todo o material de limpeza da sala de aplicação deve ser diferenciado e não armazenado na sala de aplicação. É importante ainda que todos os dias se faça a limpeza e depois desinfecção e que todos os aplicadores digam a mesma coisa, que eles limpam o balcão com álcool 70 antes e após cada uma das aplicações. Essa foi a aula 2 do módulo 1, que fala especificamente sobre o local de aplicação, as regras. O próximo vídeo, ele vai explicar para vocês como que é o descarte ideal dessas seringas, dessas agulhas que são utilizadas na aplicação de injetáveis. Olá, essa é a aula 3 do módulo 1. Ela ainda trata sobre legislação e as principais necessidades para que ocorra de forma correta a aplicação de injetáveis. Agora vamos falar sobre o descarte de pérfuro cortantes. A partir da RDC 306, de 7 de dezembro de 2004, ficou regulamentado quais serão os tipos de descarte de pérfuro cortante. Existem dois tipos principais. Esse da caixa, que é o mais conhecido com as identificações, que deve ser comprado somente se tiver o símbolo, número de lote e data de validade, ou esse de plástico, que pode ser utilizado para o descarte de agulhas e depois a seringa aí no lixo direto ou no lixo de infecto contagioso. O mais importante é que os dois descartes devem ser colocados na parede, não devem ficar sobre a pia da sala de aplicação, pois isso insere multa para aqueles que trabalham na farmácia. Outra coisa importante são os tipos de lixo da sala de aplicação. O lixo do tipo A é aquele lixo que a Você já deveu? Sim, Quanto? 300 mil. Durante quanto tempo? Um ano e que a gente entende como potencialmente infectantes, reconhecidos pelo saco branco ou saco vermelho, colocados em lixeiras apropriadas. Esse é um dos tipos que tem em farmácia. O tipo B são para resíduos químicos, que vão nas bombas de armazenamento. Esse tipo não temos em farmácia. Os resíduos radioativos também são de clínicas e não temos em farmácia. Os resíduos comuns devem ser identificados pelo lixo preto, colocados em lixeiras separadas e temos em farmácia também. E o resíduo 3, que é o resíduo que a gente já falou de pérfuro cortantes, como agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamentos após aberto. Esse descarte pode ser feito nesse ou como no slide anterior. Esses são os tipos de resíduos e tipos de lixo que devem conter na farmácia. Lembrando, todos esses lixos devem estar plenamente identificados, a coleta é seletiva e a farmácia deve ter todo o rastreamento de como ela faz esse descarte, para evitar problemas com a vigilância sanitária. Essa foi a terceira aula do módulo 1, importante para chamar a atenção de como deve ser feito o descarte dos resíduos pérfuro cortantes de sala de aplicação de injetáveis. Vejo vocês na próxima aula.
Então, pessoal, eu trouxe esses vídeos para vocês entenderem, né, mais facilmente quais são as legislações que o farmacêutico tem que atender, tanto a legislação da vigilância sanitária local, né, quanto atender também o Conselho Federal de Farmácia. E tem vários critérios que devem ser seguidos, desde o local o local onde será feita a aplicação dos injetáveis, né? Como que vai ser a sala, a altura, como que é o piso, as paredes, porque tudo tem que ter uma facilidade para fazer a desinfecção e evitar a contaminação cruzada. Uma coisa também que tem que tomar muito cuidado é o descarte desses pérfuro cortantes, porque quando se faz aplicação de injetáveis tem que ficar muito atento, porque acontece muito acidentes na hora de fazer o descarte. Não pode deixar essa caixinha amarela, né, o Descartex, que é o que é mais utilizado nas farmácias, ele costuma ter um risco que fala encher só até aqui. Por que acontece? Se encher muito e ficar agulhas aqui até a boca dele, é muito perigoso. A pessoa pode ir descartar uma seringa e acabar se cortando com uma seringa que já esteja lá dentro. Então, a gente tem que ficar bem atentos a essas regras, a essas leis, porque a gente tem que aplicar os injetáveis pensando na qualidade do serviço, na saúde do paciente, mas também tem que pensar na saúde, né, de quem está fazendo a aplicação. Agora, a gente vai começar a entender um pouco a estrutura da seringa, por que cada agulha tem uma cor diferente, qual seringa que a gente vai usar, porque como que a gente está falando só de aplicação de medicamentos em farmácia, não é todas as agulhas que a gente vai usar e nem todos os tipos de seringa que a gente vai usar. Então, a gente vai estudar o que é usado em farmácia, porque tem diversas outras que são usadas em hospitais, que aí, no caso, o farmacêutico vai conhecer, ou o técnico que trabalha em uma farmácia de hospital vai conhecer, porém não vai utilizar, vai ser utilizado pelas enfermeiras, né? Ou em caso de quem for trabalhar em laboratórios de análises clínicas, né? Na verdade, fazer coleta, também vai conhecer outros tipos de agulha, outros tipos de seringa. Mas aqui a gente vai focar mais no que a gente vai usar no nosso dia a dia na área da farmácia. Então, vamos entender primeiro a estrutura da seringa e a estrutura da agulha. Ó, a seringa tem o corpo, que é onde a gente vê a graduação da seringa, né? Que são o volume que ela comporta. Por exemplo, essa daqui comporta 3 ml. Então, aqui é o corpo da seringa. Temos a flange, que são tipo aquelas abas onde a gente consegue apoiar o dedo. Tem o êmbolo, que é o que a gente vai empurrar para fazer a introdução do líquido dentro do músculo. Tem a rolha de retenção, que é ela que impede, né, que o líquido extravase. Já a agulha, a gente também tem 3 partes. Tem o bisel, que quando vocês tiverem oportunidade, a agulha, ela vai ter como se fosse um corte com a pontinha mais fininha, e o bisel é a parte menor. Deixa eu ver se no outro slide dá para ver. Essa daqui, ó, dá para ver um pouco. O bisel, então, vai ser essa parte que fica mais para cima e a ponta da agulha. Então, esse é o bisel.
A haste é o comprimento, né, da agulha, e o canhão é onde que vai encaixar na seringa. E a gente tem várias cores de canhão, que é pela cor que a gente identifica o comprimento e o calibre das agulhas. Por exemplo, temos a agulha 25 por 7. O que significa o 25? 25 é o comprimento da haste da agulha. O 0,7 milímetros é o calibre, a grossura dela, né? Na farmácia, a gente necessita apenas de 3 tipos de agulha. A 25 por 7 e a 30 por 7, que a gente vai utilizar em medicamentos que são aquosos, que normalmente eles são mais líquidos, mais finos, menos densos. E a 30 por 8, que tem um calibre maior, a gente vai usar em medicamentos oleosos e em suspensões. O que seriam as suspensões? São aquelas que vêm a água, normalmente água para injetáveis, ou soro, e vem o pó, que a gente vai ter que diluir esse pó com esse líquido. Então, isso é uma suspensão. Então, nesses casos, a gente vai usar a seringa 30 por 8. Aliás, a agulha 30 por 8. Seringa, a gente vai usar a de 3 e a de 5 ml. Não mais que isso, porque a maioria das injeções, né, que a gente faz em farmácia, são intramusculares. Então, os músculos não comportam um volume tão grande de medicamento. Volumes maiores são aqueles que a gente costuma aplicar em hospital, igual quando a gente toma um soro com medicamento, né, intravenoso. Então, volumes maiores serão usados nesses casos. Na farmácia, não tem necessidade de seringas tão grandes. E aqui, ó, a gente tem 8 tipos de agulhas diferentes. Porém, como eu disse, a gente vai focar aqui apenas nas que a gente utiliza na farmácia. A que a gente mais usa, na verdade, é essa 25 por 7. Que é cinza, a 25 por 8 também é cinza. Aliás, essa daqui é 30 por 7, pessoal, essa daqui ficou errada. Essa daqui é 30 por 7. E essa é a 30 por 8. Então, a 30 por 8 é verde, a 30 por 7 é cinza. Essa daqui ficou errada. Então, quais que são as vias de aplicação? De novo, vou focar nas vias de aplicação que podemos fazer na farmácia. Primeiro, a intramuscular. Elas são aplicadas no músculo. O músculo pode ser o glúteo, que é o local mais indicado e mais utilizado na farmácia. O deltoide, né, que é esse músculo que fica próximo ao ombro. E o vasto lateral da coxa. A absorção da via intramuscular, ela é muito boa e a dor é moderada, não vai ter tanta dor. No deltoide, a gente não utiliza tanto na farmácia, por quê? Porque esse músculo ele comporta um volume pequeno de medicamento, no máximo 3 ml. Então, ele não é indicado para medicamentos que são muito irritantes, porque pode causar abscesso e necrose nesse músculo. Devido a essas especificações desse músculo, por isso que hoje em dia ele não é tão utilizado para aplicação de injetáveis em farmácia. Porque é muito restrito, tem muitos detalhes. O local mais seguro seria mesmo o glúteo. Então, o deltoide, ele é mais restrito a vacinas.
Também ele é contraindicado para menores de 10 anos e adulto que tenha pouco desenvolvimento muscular. Aqui, ó, só para a gente entender onde que é o deltoide e onde que é aplicada essa injeção. Então, um deltoide, ele vai ter 3 porções. Tem a porção posterior, tem a porção anterior e tem essa porção média, que fica do lado mesmo do corpo. É aqui nessa região que vai ser aplicado um injetável no deltoide. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo que a gente tem que seguir para poder fazer uma aplicação de injetável do deltoide e depois eu vou mostrar um vídeo que dá para ver na prática como isso é feito. E um detalhe, pessoal, todas as aplicações intramusculares, a agulha tem que ficar 90 graus do músculo, então a agulha entra reta, tá? Não sei se vocês já perceberam, quando a gente vai tomar um medicamento intravenoso, a agulha vem num ângulo de 45 graus, né? Assim, quando é intramuscular, é num ângulo de 90 graus. Então, procedimento, né? Depois da gente fazer aquela limpeza da bancada, conforme foi explicado nos vídeos anteriores, passou álcool 70, higienizou, a gente vai lavar as mãos antes do procedimento, né? Preparar o medicamento, explicar ao cliente o que será realizado, orientando a manter uma posição que auxilie no relaxamento do músculo. Toda vez que for fazer uma aplicação, tem que orientar o paciente a deixar o músculo relaxado, não pode deixar tenso. Porque quando você relaxa, vai minimizar mais a dor e vai ajudar no extravasamento. E vai evitar que haja extravasamento do medicamento. Deixar o cliente em posição confortável e escolher o local de aplicação. Calçar as luvas de procedimento. Fazer a asepsia do local com algodão embebido em álcool 70. Um detalhe importante, pessoal. Quando a gente for fazer a asepsia do local, a gente não pode passar o algodão para cima e para baixo, porque você vai limpar e vai acabar voltando as bactérias para o mesmo lugar. Então, o sentido do algodão é sempre apenas para baixo, tá? E não passar novamente no lugar que já passou. Com a mão não dominante, segurar firmemente o músculo para aplicação da injeção. Introduzir a agulha no músculo escolhido, sempre com o bisel lateralizado num ângulo de 90 graus. Bisel tem que ficar para o lado, não para cima nem para baixo, que é aquela parte do buraco. Então, de lado, tá? Após a introdução da agulha, realizar a aspiração. O que é essa aspiração? Vocês introduziram a agulha no músculo, vocês vão puxar um pouco o êmbolo para ver se não houve punção de vaso. O que é punção? Ter perfurado algum vasinho. Se tiver perfurado, vai voltar sangue na seringa. Se isso acontecer, o que tem que ser feito? Tem que descartar todo o medicamento e iniciar o procedimento novamente, tá? Se não teve punção de vaso, vai injetar lentamente o medicamento. Depois que injetou o medicamento, vai retirar a agulha em um movimento único, não fica, né? Tira a agulha, põe o algodão para segurar um pouco, porque às vezes mesmo sem extravasamento mesmo sem a punção de um vaso, sai um pouco de sangue, pressiona um pouco, vem e coloca o esparadrapo. Então, a gente vai voltar aqui, que eu vou colocar o vídeo para vocês, mostrando na prática como que isso funciona. Princípio. Vamos iniciar a aula 4 do módulo 3, a via de aplicação no deltoide.
Essa via já foi bem mais utilizada em farmácias. Agora vamos realizar a prática do deltoide. Vamos fazer a prática do músculo deltoide. Primeira coisa, como segurar corretamente a seringa. Depois dela preparada, coloque no centro da palma da sua mão, com a agulha sempre voltada para baixo. Abrace a seringa com 3 dedos e faça uma pinça com o indicador e o polegar. Retire a parte da cápsula. Pronto, você segurou corretamente a seringa. Dessa forma, a agulha está protegida. Para a região de deltoide, você vai expor a região do braço do paciente, limpar com algodão 3 vezes, lembrando de virar a superfície do algodão. Feito isso, coloque o algodão no dedinho da mão de apoio. Essa é a região de articulação. Existem 2 regras. Primeiro, você pode dar um espaço de 4 dedos do ombro até embaixo, ou o arco da palma da sua mão abraça o braço do paciente. Faça uma prega puxando o músculo para frente, maior do que a prega de subcutâneo. Com a agulha e a seringa em posição de 90 graus, faça a aplicação, introduzindo toda a agulha na pele do paciente até encostar na região do canhão da agulha. Aplique, solte a prega, segure a seringa, aspire para ver se você não pegou nenhum vaso, injeta, tira e coloque o algodão. E essa foi a aula 3 do módulo 4, a via de... Então, a aplicação no deltoide, ela é bem tranquila. A outra via de aplicação é o glúteo, conforme eu havia falado, é a via mais empregada em farmácias. E outro ponto positivo dela é que ela comporta grandes volumes de medicamento. Ela não é indicada para crianças menores de 2 anos. E a gente tem que atentar nessa via por causa da localização do nervo ciático, porque é muito perigoso. Se pegar o nervo ciático, a pessoa pode ficar sem movimentos, com movimentos inadequados. Então, é muito grave. Então, tem que atentar bastante ao local de aplicação. A aplicação, ela deve ser feita no quadrante superior externo do glúteo. Então, a gente tem que traçar uma linha imaginária, né? Rente à coluna cervical, uma no cóccix, uma na lombar e outra no cóccix, e fazer essa linha ao meio. E aqui seria o quadrante externo superior, onde que a gente deve fazer a aplicação do injetável no glúteo. E aqui, ó, mostra onde que passa os nervos ciáticos. Por isso que a gente tem que ter muita atenção na aplicação de injetáveis no glúteo para não estar pegando esse nervo. E aí, quando a gente vai fazer a aplicação do glúteo, a gente tem que fazer uma manobra que é chamada manobra em Z. O que é essa manobra? Quando você for injetar a agulha, você vai puxar a pele para baixo ou para cima, a pele do glúteo. Isso ajuda porque você firma mais o músculo. O paciente vai sentir menos dor na entrada da agulha, porque se deixar mole vai entrar parecendo que está literalmente rasgando a pele. Então, você vai puxar para baixo ou para cima. E depois que você inseriu a agulha, fez a aplicação do medicamento, quando você soltar essa pele, ela vai voltar para o lugar, né?
e o medicamento vai ficar retido dentro desse músculo. Porque se você não fazer isso, corre um extravasamento do medicamento. Então, isso é muito importante, porque vamos supor que talvez você está fazendo a aplicação de um anticoncepcional, por exemplo. O anticoncepcional, ele já é muito oleoso, então já tem uma dificuldade maior de penetrar no músculo. Aí você não faz a manobra em Z e perde quantidade desse medicamento. O que vai acontecer? Essa paciente, ela não vai ficar 100% protegida, né? Não vai receber a dose correta do anticoncepcional. Pode vir a engravidar, entendeu? Além disso, pode ser um antibiótico que normalmente é suspensão. Tem a dosagem correta. Se você não fizer manobra em Z, vai extravasar medicamento, o paciente não vai estar recebendo a dosagem correta e o tratamento vai ficar inadequado, né? Esse paciente pode não ter a resposta terapêutica esperada. Então, a manobra em Z é muito importante, tá? Então, aqui vou mostrar novamente um vídeo que vocês vão ver na prática como que funciona a aplicação. Para fazer a aplicação da via glútea, o farmacêutico ou aplicador vai estar sentado, o paciente vai estar de frente para a parede com as mãos apoiadas e você vai solicitar que ele coloque o pé da perna de aplicação para trás. Isso faz com que ele fique desestabilizado e não movimente o quadril na hora da aplicação. Além desse detalhe que ela falou, pessoal, de ficar desestabilizado e não movimentar o quadril, é aquela questão que eu falei para vocês também. O músculo, ele vai estar relaxado, o paciente vai sentir menos dor. Para a região glútea, que é a via mais aplicada em farmácia, você deve solicitar que o paciente desça a calça ou vestuário até a linha do cóccix. Por segurança, você deve enxergar esta linha. A área de aplicação deve ficar restrita a essa linha que fica na direção do cóccix. Com a mão em L novamente, coloque o dedinho na região de coluna, dedão na linha do cóccix. Aproximadamente aqui passa o nervo ciático do paciente, ou chamado de isquiático. Essa daqui é a área de aplicação. Você sempre vai ouvir falar que a área de aplicação é o quadrante superior externo, direito ou o esquerdo. A forma correta, como você não pode riscar os pacientes, é utilizar a sua mão em L, colocar o dedinho na linha da coluna, dedão na linha do cóccix. Pronto, essa é a área de aplicação. Segurando corretamente a seringa com a agulha voltada para baixo, você deve colocar então o dedinho na linha da coluna, dedão na linha do cóccix. Faça a limpeza do local virando a superfície do algodão. O algodão vem para o dedinho de apoio. Primeira técnica, colocar
a pele para baixo, fazendo manobra em Z para baixo. Todos os dedos encontram o dedão. Você traciona a pele para baixo, aplica com a seringa em 90 graus, faz um joia, sobe o polegar e o indicador, segura a seringa, aspira, injeta, tira e coloca o algodão. Essa é a técnica de manobra em Z, tracionando a pele para baixo. Assim que você tira a agulha, a pele sobe e fecha o orifício. A via glútea, por técnica em Z, ainda permite uma outra manobra, também correta. Você vai colocar dedinho na linha da coluna, dedão na linha do cóccix, limpar, colocar o algodão no dedinho da mão de apoio e agora, ao invés de tracionar para baixo, você vai tracionar para cima a pele, mantendo assim durante toda a aplicação. A seringa em 90 graus, aplica, segura a seringa, ainda tracionando a pele, aspira, injeta, tira, solta a pele e coloca o algodão. As duas técnicas, tanto tracionando para baixo quanto para cima, são corretas e denominadas manobra em Z. Essa via, ela é indicada A outra via de aplicação, que também pode ser praticada na farmácia, é o vasto lateral da coxa. Ela tem crescido muito, é obrigatório em crianças de 0 a 2 anos. O nervo ciático, porque essas crianças, né, de 0 a 2 anos, não têm o nervo ciático totalmente fixado. Essa é a via de autoaplicação, ela é livre de vasos e nervos, e quando você tem crianças ou pessoas agitadas, ela é uma via que vai te permitir um maior controle. E ela é aplicada no terço médio da coxa, 12 centímetros acima do joelho, 12 centímetros abaixo do trocânter, que é esse músculo da articulação entre o quadril e a coxa. Aqui a gente consegue ver, o trocânter é aqui, articulação do joelho aqui, 12 centímetros para cima, 12 centímetros abaixo. E essa é a região de aplicação. Aqui, vou mostrar para vocês também como que funciona essa aplicação na prática. Vamos fazer a prática de autoaplicação por vasto lateral. Sempre que você for fazer a autoaplicação, você deve usar o vasto lateral e não tentar aplicar na via glútea, porque o quadrante vai sair errado e você pode se machucar. A via do vasto lateral tem sido muito utilizada por ser uma das consideradas mais seguras. Primeira coisa é a medição. Você deve dar 1 palmo em relação ao seu joelho e 1 palmo em relação à sua articulação coxo-femoral. Bem, essa é a área de aplicação, bem nessa região que a gente chama no terço médio da coxa. Bem, o músculo vasto lateral é esse lateralizado. A aplicação não é
nesta posição, e sim nesta posição. Segurando corretamente a agulha e a seringa, sempre com a agulha voltada para baixo, 3 dedos abraçam a seringa, com a pinça, indicador e dedão segura o algodão. Lembrando que a aplicação é no terço médio da coxa. Faça a limpeza virando o algodão para nunca passar a mesma extremidade. Coloque o algodão no dedinho da mão de apoio. Faça a prega de músculo, novamente uma prega forte, puxando o músculo para fora. Com a seringa em 90 graus, aplique até encostar todo o canhão da agulha na pele. Solte a prega, segure a seringa, aspira, injeta, tira e coloque o algodão. Vamos iniciar a via agulha. Aí, pessoal, eu trouxe esses vídeos porque como a gente tem uma aula online, não consigo mostrar isso para vocês na prática de como que funciona. O vídeo é para deixar a aula mais ilustrativa. E depois de vocês entenderem essas vias, de aplicação, eu vou mostrar um outro vídeo que vai mostrar para vocês como que vocês vão preparar esse medicamento. Como que vocês vão abrir a seringa, como que vão encaixar a agulha, como que vão quebrar a ampola, tá? Vou colocar mais esse vídeo. Pela preparação dos medicamentos. Olá, vamos começar o módulo 3. Pela preparação dos medicamentos, para evitar futuras contaminações, preparando de forma correta para uma aplicação segura. Bom, tudo começou com a evolução das seringas. Então, no início, lá em 1960, as seringas eram de vidro e reusáveis. Tinha que se fazer a asepsia dessas seringas, mas, no entanto, elas eram muito mais estáveis com relação ao medicamento que ia dentro delas. Depois, evoluiu-se na década de 70 para as primeiras seringas descartáveis. E, em 2007, a evolução de segurança e prevenção do reuso com esses dispositivos de segurança na agulha. Hoje, ainda lidamos com seringas de vidro para alguns medicamentos que são instáveis nas seringas de plástico. Aqui demonstramos como será a abertura da embalagem da seringa, a forma correta e manutenção, garantindo a menor contaminação possível. Após a higienização das mãos e da bancada, colocamos o papel toalha para proteger a medicação, a agulha e a seringa. A forma correta de abrir a seringa é sempre segurando ela pelo berço, a parte plástica do envoltório. Então, puxa-se o berço, segura-se a seringa e tira-se totalmente a parte de papel. Essa parte de papel é chamada de pétala. Ela foi esterilizada junto com a seringa. Então, nós dobramos e mais tarde vamos utilizar para abrir a ampola. Essa parte, por se tratar de papel comum, vai para o lixo comum. A seringa deve ficar o tempo todo apoiada no berço para diminuir o risco de contaminação. A forma correta de abrir a agulha é a mesma. Pelo número de lote, data de fabricação, você puxa a agulha da embalagem, retirando totalmente a pétala. Terminando isso, segura a agulha e coloca na seringa. Lembrando que as seringas, elas têm uma trava, então você deve fixar a agulha corretamente na seringa. Para isso, terminado, você verifica novamente se fechou corretamente a seringa e a agulha e para abrir, puxa afastando as mãos. Essa é a forma correta de se montar uma seringa. Quais são as partes da seringa que você deve conhecer? O êmbolo,
que é a parte móvel que se desloca, o corpo da seringa com a escala e a ponta, que na verdade é essa região aqui, desconsiderando alguma lesão a quem vai aplicar. Vamos fazer a prática da forma de abertura de ampolas, para que vocês consigam fazer a abertura sem causar contaminação do produto e nem causar alguma lesão a quem vai aplicar. Após a higienização das mãos, você vai preparar a seringa com a primeira agulha e deixá-la sempre apoiada no berço. Para abrir uma ampola, você deve primeiro fazer a homogeneização. Para fazer a homogeneização, você deve inverter a ampola 1, 2, 3 vezes, evitando batidas na ampola ou que o líquido fique retido nessa parte. Feito isso, você vai usar o álcool 70 em algodão e vai limpar a ampola. Limpou a ampola, use a pétala. Existem duas formas. Você pode até usar o algodão, mas o perigo é você se machucar na hora da abertura da ampola. A pétala pode te proteger quanto a isso. Você abraça a ampola com a pétala e faz o movimento como se você estivesse abrindo uma latinha, sempre para fora com esse movimento, para evitar machucados, enfim. Protege com um papel pedaço de vidro que depois vai para o descarte de pérfuro cortante e mantém o medicamento aqui. Retira-se a cápsula da agulha, segura a ampola inclinada, coloca a agulha no líquido e faz a aspiração do medicamento, evitando aspirar ar na seringa. Terminou de aspirar, o frasco vai para o descarte de pérfuro cortante. Você vai capsular novamente a agulha, como? Utilizando o berço como apoio, pesca a cápsula da agulha e somente depois trava. Feito isso, retira-se a primeira agulha, joga no descarte de pérfuro cortante, pega-se a segunda agulha, encaixa na seringa e deixa pronto para ser injetável o medicamento. Também faremos a prática de como abrir o frasco ampola. Na verdade, abrir não, manusear de forma correta para que todo o líquido seja suspenso e não tenha obstrução de agulhas. Após a higienização das mãos, da bancada, colocando suporte para você não ter contaminação, a única diferença entre a ampola e o frasco ampola se dá pela homogeneização. Enquanto a ampola nós vertemos 3 vezes para completa homogeneização do líquido, no caso de frasco ampola, você não deve agitar o medicamento. Você coloca ele entre as suas mãos e homogeneiza dessa forma, até total dispersão no medicamento. Evite esses movimentos, bem? Ou mesmo deixar o medicamento de ponta cabeça ou coisa assim. Sempre a homogeneização entre as mãos. A retirada do medicamento se dá exatamente como você fez com a ampola. Lembrando de, enquanto você prepara o medicamento, você está sem luvas, porque as luvas protegem o aplicador, então elas devem ser colocadas somente na hora da aplicação. Bom, essa foi a aula. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de aplicação de injetáveis, finalizando agora, e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Boa noite.